E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal do Profissão em Construção. E hoje nós vamos resolver mais uma estrutura por meio da estática, certo? É uma estrutura que a princípio ela pode parecer um pouco diferente por se tratar de um arco, mas nós veremos que o método de cálculo é exatamente o mesmo, não há muito segredo. E por causa disso, é um exercício interessante de cair em provas, porque pode dar um certo nozinho na cabeça. Então, vale a pena vocês assistirem aí, prestarem atenção e terem mais este conteúdo aí em relação ao cálculo das reações de apoio. Então, basicamente, o que temos aqui é um arco com 10 metros de raio, certo? Que ele tem um apoio de segundo gênero na esquerda, um apoio de segundo gênero da direita e uma rótula na região central, exatamente no meio. E ele tem uma carga uniformemente distribuída de 36,5 e uma outra carga uniformemente distribuída de 14,6 na horizontal. Beleza? Aqui eu vou fazer esse vídeo um pouquinho diferente porque eu havia gravado ele no formato tradicional, mas eu acabei errando uma coisa na calculadora e eu fui olhar e perceber só no final que estava errado. Então eu vou fazer esse vídeo mais no estilo de narração, mostrando o passo a passo, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir se essa estrutura é estaticamente determinada ou não. Para isso, nós temos que saber quantas reações de apoio essa estrutura tem. Se eu tenho dois apoios de segundo gênero, certo? São esses dois aqui. Cada apoio de segundo gênero apresenta para a gente duas reações. Então, esse apoio da esquerda terá uma reação vertical e uma reação horizontal, e o mesmo para o apoio da direita. Sendo assim, nós temos 4 reações. Beleza. E quantas equações nós teremos para calcular essa estrutura? Nós temos as 3 equações da estática. Somatório de forças verticais igual a zero, somatório de forças horizontais igual a zero e somatório de momento igual a zero. Beleza. Porém, como nós temos uma rótula, a rótula ela nos fornece mais uma equação além dessas 3. Então nós também temos 3 equações da estática e uma da rótula, 4 equações e 4 incógnitas. Com isso, como esse número é igual, nossa estrutura é estaticamente determinada. A equação extra da rótula é a seguinte: somatório de momentos na rótula, aqui no meu ponto B, tem que ser igual a zero também, beleza? Então, antes da gente iniciar os cálculos, o que eu fiz aqui? Eu só copiei aquela estrutura, certo? Coloquei aqui as reações, sempre no sentido positivo da convenção de sinais. Lembrando que a convenção de sinais é a seguinte: força vertical para cima, positivo, horizontal para a direita, positiva, e momento no sentido anti-horário, também positivo. A partir daí, nós temos aqui então as 4 reações, e este arco eu transformei ele numa trave, que é essa que está desenhada aqui em azul. Por que eu transformei ele numa trave? Porque como as forças elas estão nos eixos ortogonais, elas estão na horizontal e na vertical, e o momento é sempre força vezes distância, lembrando que se a força está na horizontal, na vertical, a distância tem que estar na horizontal, o arco não importa. Basicamente é isso, tá? Essa força agindo nessa trave retangular ou nesse arco circular tem o mesmo efeito. Isso mudaria se a força estivesse inclinada nessa direção assim, ó, se ela fosse inclinada seguindo a direção do arco. Daí beleza, daí eu teria um efeito totalmente diferente. Mas nesse caso, o efeito é exatamente o mesmo, tá? Eu vou deixar essa trave aqui, só para a gente ter isso sempre bem claro em mente. E além disso, uma coisa bem importante se fazer logo de início é transformar as cargas que são uniformemente distribuídas, como essa de 14,6, aqui ao longo dos 10 metros. E por que 10 metros? Porque se eu tenho 10 metros de raio, a hora que eu coloco o raio exatamente aqui na vertical, eu terei 10 metros. Então essa trave aqui ela tem, na verdade, 10 metros de altura por 20 metros de comprimento, beleza?
quando eu tenho essa carga distribuída, eu posso transformar numa carga pontual equivalente, que no caso de uma força retangular, uniformemente distribuída, é simplesmente a área desse retângulo. Lembrando que o retângulo, a área dele é sempre a base vezes a altura. A base vale 10 metros, certo? Que é o raio. E a altura vale 14,6 metros. 10 vezes 14,6 me fornecem 146 kN aplicado no centro dessa carga uniformemente distribuída. O mesmo raciocínio é feito para esta carga aqui. Como tem a rótula, eu poderia subdividir ela na carga inteira aplicada no centro. Então, eu tenho 36,5 vezes 20. Por que 20? Né? Porque eu tenho 10 do lado de cá e 10 do lado de cá. 36,5 vezes 20, que me dá 730 aplicado no centro da carga. Ou eu poderia dividir a esquerda da rótula, sendo 365 vezes 10, certo? Pegando só os 10 metros aqui à esquerda da rótula, aplicando no meio da distância, que seria em 5 metros a partir dessa face, por exemplo, aplicando esta carga de 365 aqui e uma outra carga de 365 aqui. O efeito é exatamente o mesmo. Lembrando, eu não posso somar, eu não posso considerar o 730 mais o 365 e 365. Isso eu não posso. Mas usar duas de 365 ou uma de 730 no meio, o efeito é exatamente o mesmo. Tá? Então, transformadas essas cargas aqui, o que eu vou fazer é o somatório de momentos. Tá? Eu tenho que começar a resolver esse exercício a partir do somatório de momentos. Ou das forças verticais, ou do que quer que seja. Das forças verticais, não vale muito a pena, porque se eu fizer o somatório de forças verticais, eu terei RVA como incógnita e RVC como incógnita. Duas incógnitas e uma equação. Isso não me leva a lugar nenhum. Eu tenho que ter exatamente o mesmo número de incógnitas e equações, ok? Somatório de forças horizontais, agora, também não me leva a lugar nenhum, porque eu teria duas incógnitas e só uma equação. Não me leva a lugar nenhum. Se eu fizer o somatório de momentos no ponto B, e daí eu posso escolher ou a esquerda do ponto B ou a direita do ponto B, tanto faz, que é a equação devido à rótula, também não me leva em lugar nenhum. Por quê? Porque eu tenho a reação horizontal em A, que foi nesse momento, porque ela tem essa distância vertical em relação ao ponto B, e eu tenho a reação vertical em A, que também foi nesse momento, porque eu tenho essa distância aqui de 10 metros em relação ao ponto B, sempre perpendicular à ação da força. Então também me dá duas incógnitas, também não me leva a lugar nenhum. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que fazer um somatório de momentos ou em A ou em C, porque desta forma eu fico com uma incógnita apenas. Eu vou explicar o porquê. Imagina que eu vou fazer então o somatório de momentos em C, exatamente aqui nesse ponto. Se eu fizer o somatório de momentos em C, eu tenho essa linha reta aqui, que é a linha dos apoios. Observem que a minha reação horizontal em A, que está aqui, ela é uma força que está na horizontal. Qual é a distância vertical dela, da reação horizontal em A até meu ponto C? Que distância eu tenho aqui, ó? Daqui a aqui? Zero, certo? Eles estão na mesma linha. Se eu tenho uma força multiplicada por zero, que é a distância, ela se anula. E com isso eu consigo anular a primeira variável. E foi isso que eu fiz, tá? Então, foi por isso que eu iniciei com somatório de momentos em C. Então, fazendo a conta, eu tenho menos RVA. Por que menos? Porque se eu tenho o meu ponto C como um ponto fixo, e o meu RVA age para cima, minha tendência de giro dessa estrutura, quando eu aplico a força, é nesse sentido. É no sentido horário. Se é sentido horário, é positivo. Então, menos RVA vezes 20, que é a distância, tá? Menos 146,5, que é essa força aqui, ó, vezes, observem, se eu tenho o meu ponto C e a minha força está agindo aqui, a 5 metros, a tendência de giro dessa estrutura também é no sentido horário, então continua sendo
negativo, menos 146,5, que é a força pontual, vezes 5, que é essa distância aqui, ó, perpendicular à força, do ponto de aplicação da força até a linha do meu apoio, ok? Então, menos 146 vezes 5, mais 730. 730 eu vou usar, em vez de usar as duas de 365, eu vou usar uma só de 730, porque eu quero fazer menos conta possível, certo? Então, mais 730. Qual que é a distância da força até o apoio? São 10 metros, que é essa distância que está aqui. Então, mais 730 vezes 10. E por que mais? Porque quando eu aplico a força de 730, o meu ponto C, que está fixo, tende a girar a minha estrutura no sentido anti-horário. O sentido anti-horário é positivo, tá? Então, deixando aqui o menos 20 RVA, multiplicando, né? 146 vezes 5 negativo, mais 730 vezes 10 positivo, me dá 6.870. Isolando, 6.870 passa para lá negativo, divide por menos 20, divide menos com menos, vai dar mais, resultado 328,5 é o valor do meu RVA. Como a força aqui deu positiva, significa que o sentido que eu havia escolhido a minha seta para cima está correto. Então, 728,5 é minha primeira reação encontrada. Eu tendo encontrado essa primeira reação, eu posso agora utilizar o somatório de momentos em B, à esquerda da rótula, porque uma das incógnitas já foi encontrada. E com isso eu fico apenas com RHA. Beleza? Então, para mim, importa só o que está à esquerda da minha rótula. Somatório de momentos em B à esquerda tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. Ó. 328,5, que é a reação que eu acabei de encontrar, que é o RVA, vezes 10. 10 porque é essa distância até a minha rótula, certo? E por que que ele é menos? Porque ele gira a estrutura no sentido horário. Sentido horário negativo. Menos 385 vezes 10, beleza. Mais RHA vezes 10. RHA age nesse sentido. Gira a minha estrutura no sentido anti-horário. Então é positivo. Qual que é a distância do RHA até o ponto B? Essa distância aqui, ó. Sempre perpendicular à força. Isso é importante frisar. 10 metros. Então, por isso, RHA vezes 10, que é o que está aqui, ó, mais 146 vezes 5. 146 é a carga uniforme transformada numa pontual equivalente. E a distância de 5 metros é essa distância aqui, ó, da minha rótula até meu ponto de aplicação da carga perpendicular à linha de ação. Com isso, ela é positiva, porque também gira a estrutura no sentido anti-horário, pensando B, ponto fixo. Resolvo tudo, né? Eu esqueci alguma coisa. Esqueci, claro que eu esqueci. Eu esqueci essa carga vertical. Eu tenho a carga vertical aqui. Para mim, importa só a parte à esquerda da rótula. Nesse caso, eu realmente dividi essa carga uniformemente distribuída aqui e peguei apenas o 36,5 vezes essa distância de 10 metros. Dá 365. E ela está aplicado a 5 metros de distância da rótula. Então, por isso, 365 vezes 5. E ela gira a minha estrutura no sentido anti-horário, por isso é positivo. Então, terminei de escrever aqui, ó, 365 vezes 5. Isso aqui tem que ser igual a zero. Considerei todas as forças, que são RVA, que a gente já tinha descoberto, RHA é incógnita, 146 e 365. Considerei todas as forças. Faço o somatório de momentos em B. Resolvo isso aqui, só multiplicando aqui vezes 10, puxando 10 para frente aqui, 10 RHA, multiplicando 146 vezes 5 e 365 vezes 5. Somo isso aqui tudo, eu encontro que 10 RHA é igual a menos 730. Eu passo o 730 para o outro lado, positivo, divido por 10, eu encontro
73, na verdade aqui é mais 730, eu encontro menos 73. Deixa eu confirmar isso aqui na calculadora. Então, vai ser 328 menos 3.285 mais 730 mais 1.825. Exato, eu encontro menos 730 aqui, menos 730 aqui, passa para o outro lado mais 730, eu encontro 73. Está correto. Na verdade, já estava correto desde o início. 73. Como o sinal aqui ficou positivo, né, 73, significa que essa força que a gente tinha orientado ela para a direita, ela está na orientação correta. Então, eu já tenho a minha reação aqui de 73. E agora ficou muito fácil, porque agora eu tenho mais duas equações e duas incógnitas. Eu tenho essas duas incógnitas aqui no meu ponto C, e as duas equações que são somatório de forças horizontais tem que ser igual a zero, e somatório de forças verticais igual a zero. A partir disso, eu poderia começar por qualquer uma, mas eu vou começar pela forças horizontais porque é mais fácil. Então, o que eu tinha descoberto aqui de forças horizontais? Eu tenho 73 para a direita, positivo, e 146, que é essa carga uniformemente distribuída, que está como uma pontual equivalente aqui para a direita, então mais 146. Que outra força eu tenho? Eu tenho o RHC, que também está orientado para a direita, é a minha reação de apoio. Então, mais RHC tem que ser igual a zero. Resolvendo isso aqui, eu encontro que 219 mais RHC tem que ser igual a zero. Isolando, RHC é igual a menos 219 kN. Como o sinal aqui ficou negativo, significa que a orientação que estava aqui para a direita está incorreta. Eu tenho que orientar essa força para o outro lado. Então aqui ficou 219. E o próximo passo, somatório de forças verticais é igual a zero. Eu terei 328,5 para cima, que é a vertical aqui. Eu terei 730 para baixo, que é essa carga de 36,5 vezes 20. Que é aqui, ó, 730 para baixo. Então, menos 730. Mais RVC, que é a minha incógnita. Isso tem que ser igual a zero. Resolvendo isso aqui, isolando, eu encontro que RVC é igual a 401,5. Sinal positivo significa que a orientação está correta. Está aqui as minhas cargas. E com isso, a gente termina o cálculo das reações de apoio. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, considera deixar um valeu demais aí pra gente. E é isso, até a próxima, falou!